É sempre um prazer estar com você no telecurso Classe Bíblica no Ar da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Dando continuidade ao nosso curso de Heresiologia, discernindo entre a verdade e o erro, vamos estudar a lição 7. Abra o seu livro na página 105. O título da nossa lição, Os Testemunhas de Jeová. Vamos estar fazendo um resumo histórico desde a fundação desta igreja e também observando as suas principais doutrinas, e vamos observar que a deidade de Cristo é, sem dúvida, o ponto de maior controvérsia. Nós temos aqui um resumo dessas doutrinas. Acompanhe no seu livro o texto. Primeiro, Satanás deu origem à doutrina da Trindade. Assim pensam os testemunhas de Jeová. Segundo, Cristo não é eterno, mas o ser mais excelente da criação de Deus. Aquilo que nós aqui colocamos, vamos estar estudando mais detalhadamente no decorrer da lição. Cristo há de vir, não de forma visível, mas invisivelmente. A Batalha do Armagedon terminou em 1914 com a completa derrocada do governo humano sobre a Terra. O Senhor começou o juízo final na primavera de 1918. A alma humana não existe. O inferno como lugar de suplício não existe. O número dos salvos destinados ao céu é de apenas 144 mil. Nós vamos estar estudando detalhadamente esses assuntos nas nossas lições, ou melhor, nos nossos textos que compõem a lição 7, chamando sempre a atenção para os textos bíblicos que servem de referência e que você deve ler e meditar na sua casa. No final da página 105, nós temos então o esboço da lição. Nós temos 5 textos. São os seguintes. Primeiro, resumo histórico. Segundo texto, a doutrina da Trindade. Terceiro texto, por Jeová e contra Cristo. Quarto texto, derrocada escatológica. Quinto texto, síntese doutrinária. Na página 106, você encontra os objetivos da lição. Ao concluir o estudo desta lição, você deverá ser capaz de, primeiro, fazer um resumo histórico do movimento dos testemunhas de Jeová. Segundo, refutar o ensino dos testemunhas de Jeová quanto à doutrina da Trindade. Terceiro, comprovar a divindade de Jesus Cristo em contraposição ao ensino dos testemunhas de Jeová. Quarto objetivo, apontar as falhas da doutrina escatológica dos testemunhas de Jeová. Quinto e último objetivo, citar em síntese as principais doutrinas dos testemunhas de Jeová. Texto 1, resumo histórico. Nesse primeiro texto, nós dissemos aqui, vamos passar rapidamente sobre ele. Você tem alguns detalhes sobre quando surgiu a Igreja Testemunhas de Jeová e o seu desenvolvimento, aqueles que foram os seus líderes mais proeminentes. É sempre interessante observar que o nosso tempo é curto para lermos todas as referências e para entrarmos em detalhes em relação a outros assuntos que são também levantados por essas seitas. Você pode, junto do estudo do seu livro da ETAD, colher essas informações no material especializado sobre seitas e heresias. Nós temos já várias publicações que tratam desses assuntos e vão tratar mais especificamente cada uma dessas seitas que nós temos estudado, cada um desses grupos religiosos. Então nós temos no primeiro parágrafo alguma coisa sobre a origem dessa igreja. Conforme o autor do nosso livro-texto coloca, ele foi fortemente influenciado, Charles Russell, fundador do movimento Testemunhas de Jeová, pelo movimento adventista, principalmente como uma forma de rejeição ao ensino sobre as penas eternas. Mais tarde, ele se desligou do ramo adventista a qual havia anteriormente estado junto, em função de uma controvérsia em relação à deidade de Cristo, e nós percebemos que dentro do movimento Testemunhas de Jeová, a questão da deidade de Cristo, da divindade do Senhor Jesus Cristo, é um ponto altamente controverso. Nós vamos estar enfatizando sobre isso. Nós temos aqui alguma coisa sobre a história desse movimento. Charles Russell, fundador da seita, nasceu no estado da Pensilvânia, Estados Unidos, no ano de 1854. Esse movimento inicialmente surgiu com o nome Torre de Vigia de Sião e depois Arauto da Presença de Cristo, até se tornar Testemunhas de Jeová.
A ideologia de Russell, o nosso primeiro ponto nesse texto, fala exatamente da sua estratégia no sentido de formar seguidores. Ele publicou um manual, Estudos nas Escrituras, com o qual ele preparava os seus discípulos. Os escândalos de Russell, nosso segundo ponto do texto 1, fala sobre os problemas conjugais e problemas financeiros na vida do fundador da igreja, ou melhor, do movimento Testemunhas de Jeová. Joseph Franklin Rutherford, que foi o sucessor de Charles Russell quando da sua morte, em 9 de novembro de 1916, teve como ponto de destaque no seu trabalho, na liderança desse movimento, a criação da revista Despertai. Na página 108, você tem a data da morte de Rutherford, morreu a 8 de janeiro de 1942, com a idade de 72 anos. Em seguida, você tem o nome do sucessor de Rutherford, Nathan Knorr, e é interessante que ele, para justificar o nome do movimento Testemunhas de Jeová, ele se utiliza da passagem de Isaías, capítulo 43, verso 10, que diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e escreve um ensaio que tem por título Testemunhas de Jeová dos Tempos Modernos. No ponto seguinte, nós temos como subtítulo Escravos de um Sistema. O que nós encontramos aqui é a estratégia deste movimento na propagação dos seus ensinos. A estratégia é a venda de livros, venda de revistas. E ainda hoje nós podemos perceber isso, depois de tantos anos passados, que essa é a maneira com a qual eles se aproximam das pessoas, com a qual eles fazem a sua evangelização, entre aspas. Nós temos como último ponto expansão da seita, algumas características de como esse movimento se organiza. Então nós encontramos o seguinte no livro Anuário das Igrejas Americanas de 1949 a respeito deste movimento. Os Testemunhas de Jeová têm grupos em quase todas as cidades dos Estados Unidos e hoje estão espalhados por todo o mundo, bem como em outras partes do mundo, com o propósito de estudar a Bíblia. Não fazem relatório de membros, nem anotam assistência às reuniões, reúnem-se em salões alugados e não constroem templos para o seu próprio uso. Nós observamos que essa também é ainda uma estratégia utilizada por este movimento. Com a justificativa de estudar a Bíblia, eles distribuem as suas revistas, os seus livros e penetram nas casas das pessoas e a partir dali eles vão doutrinando segundo os ensinos dos seus fundadores. Texto 2, a doutrina da Trindade. Nós já dissemos que realmente este é o ponto de maior controvérsia, é o alicerce desse movimento, o questionamento da Trindade e, consequentemente, da divindade de Cristo Jesus. Nós já estudamos esse assunto em aulas passadas, mas vamos estar reafirmando, segundo a Bíblia, a doutrina da Trindade, porque ela é um alicerce daquilo que cremos em relação à pessoa de Deus. Segundo o movimento Testemunhas de Jeová, Satanás deu origem à doutrina da Trindade. Isso está no livro Seja Deus Verdadeiro, página 81. Em seguida, eles refutam a questão da doutrina da Trindade porque colocam que ela não está de uma forma clara, escrita, descrita nas Escrituras e que ela foi uma invenção de homens. E nós temos que concordar que a palavra Trindade, ela não se encontra nas Escrituras, mas é um conceito que está implícito, que está inserido em tudo aquilo que a palavra de Deus revela sobre Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Na verdade, Tertuliano foi o primeiro pai da igreja a se utilizar dessa expressão Trindade. E o autor do nosso livro-texto, ele exemplifica dizendo que Newton não inventou a lei da gravidade, ele simplesmente a elucidou, ele a explicou, ele percebeu que ela estava inserida enquanto uma lei do universo. Da mesma maneira, ninguém inventou a doutrina da Trindade, nós apenas aprendemos sobre a Trindade a partir daquilo que a palavra de Deus revela sobre o Senhor nosso Deus. A Trindade nas Escrituras, nós temos aqui vários textos bíblicos, não vamos poder ler esses textos com você, você deve fazer essa leitura em casa, mas vamos acompanhar esses pontos junto de você, junto do seu livro-texto. Primeiro, criação do homem, Gênesis 1:26, nós temos ali de uma forma bem clara a Trindade. Segundo, conclusão divina quanto à capacidade de conhecimento do homem a respeito do bem e do mal, Gênesis capítulo 3 e verso 22.
Terceiro, confusão das línguas em Babel, Gênesis capítulo 11 e verso 7. Quarto, visão e chamada de Isaías, Isaías capítulo 6 e verso 8. Quinto, batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, verso 16 e verso 17. Um texto bastante conhecido, na verdade é uma imagem que está bem clara na mente de todos os cristãos, quando Jesus estava sendo ali batizado nas águas por João Batista, que o Espírito Santo em forma de pomba veio sobre ele e uma voz do céu clamou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo". Nós temos ali a manifestação de Deus Pai, enquanto aquela voz que clamava, aquela voz que proclamava aquilo que Jesus era e representava. Temos a pomba como símbolo do Espírito Santo e a pessoa de Jesus sendo batizado por João Batista. Sexto, a grande comissão. Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. Sétimo, distribuição dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 ao verso 6. Oitavo, bênção apostólica, que se repete várias vezes nas epístolas. 2 Coríntios capítulo 13 e verso 13. Nono, descrição paulina da unidade da fé, Efésios capítulo 4, do verso 4 ao verso 6. Eleição dos santos, 1 Pedro capítulo 1 e verso 2. Exortação de Judas, verso 20 e verso 21. E dedicatória às cartas às 7 igrejas da Ásia, Apocalipse capítulo 1, verso 4 e verso 5. Também no Antigo e no Novo Testamento nós temos títulos divinos que são aplicados às 3 pessoas da Trindade a respeito do Pai. Êxodo capítulo 20, verso 2, "Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão". A respeito do Filho, respondeu-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu". João capítulo 20 e verso 28, Tomé diante de Jesus declarando como Senhor. Terceiro, a respeito do Espírito, são testemunhos que as Escrituras nos dão a respeito da Trindade. Então disse Pedro, Atos capítulo 5, verso 3 e verso 4, "Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Não mentisses aos homens, mas a Deus". Quando Ananias mentiu ao Espírito Santo, ele estava mentindo a Deus, não uma energia espiritual, mas a Deus. E na página 111 você tem um gráfico extremamente importante. Cada pessoa da Trindade é descrita na Bíblia como. Nós temos aqui uma relação dos atributos de Deus, de características da divindade, que são aplicadas tanto ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito Santo. Não vamos também poder ler aqui essas referências bíblicas, mas você vai ter referências que falam da onipresença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da onipotência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma coisa em relação à onisciência, ao ser criador, ao ser eterno que eles são, ao ser santo, santificador, fonte da vida eterna, mestre capacitado a ressuscitar mortos, inspirador dos profetas, supridor de ministros da igreja e salvador. São todas referências dos atributos divinos relacionados tanto à pessoa do Pai, quanto à pessoa do Filho, quanto à pessoa do Espírito Santo. Texto 3, por Jeová e contra Cristo. Nós temos aqui, na página 102, um breve resumo dessas correntes heréticas que surgiram nos primeiros séculos a respeito de Jesus Cristo. Nós estudamos mais detalhadamente isso no curso História da Igreja, que é também fornecido pela ETAD. É uma das matérias do curso de Teologia da ETAD, História da Igreja. Nós vamos brevemente passar por algumas dessas correntes heréticas, que são, na verdade, correntes, pensamentos que alicerçam e fundamentam esses movimentos que têm essa visão distorcida a respeito da divindade do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o arianismo considerava Cristo como o mais exaltado dos seres criados, enquanto negava sua divindade e interpretava erroneamente sua humilhação. Segundo, o ebionismo negava a natureza divina de Cristo, considerando um simples homem. O serentianismo pregava não haver duas naturezas em Cristo, senão a partir do seu batismo, estabelecendo-se assim sua divindade. Até o batismo, Jesus Cristo era homem apenas, e a partir daí ele recebe então uma unção especial enquanto Messias. O docetismo, a palavra docético significa aparecer, negava a realidade do corpo de Cristo, julgando que sua natureza não podia estar ligada à carne, que segundo o mesmo é inerentemente má. E nós temos também essas outras correntes, nós não vamos ler em função do nosso tempo, você deve ler, mas
Em suma, elas significam a mesma coisa ou trabalham numa mesma linha, que é um questionamento da divindade do Senhor Jesus. E nós temos aqui um depoimento que eu acredito que é interessante, que nós enfatizemos, que é o depoimento dos testemunhos de Jeová contra a pessoa e divindade do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que eles pensam está no livro Seja Deus Verdadeiro, página 34 e 35. Vamos apenas ler o centro desse parágrafo. Era uma pessoa espiritual, Jesus Cristo, assim como Deus é espírito. Era poderoso, mas não todo-poderoso como é Jeová Deus. Também ele existia antes de todas as outras criaturas de Deus, porque foi o primeiro filho que Jeová Deus trouxe à existência. Não é Deus, mas é o primogênito de todos os filhos de Deus, que somos nós também. E isso, claro, falando enquanto movimento dos testemunhas de Jeová. Em resumo, o que se conclui desse ensino herético é que Jesus Cristo, primeiro, não é Deus, segundo, em vida humana foi simplesmente uma pessoa espiritual, terceiro, não é todo-poderoso, foi criado pelo Pai, não é autor da criação. Nós temos vários textos bíblicos que mostram exatamente o erro desses ensinos, o erro desses pontos aqui abordados pelos testemunhas de Jeová. E é o que nós vamos ver agora no ponto refutação. Página 113. O testemunho geral das Escrituras é que, primeiro, Cristo é Deus. Eles argumentam que Cristo não é Deus, não é o Todo-Poderoso, é apenas o primogênito dos filhos de Deus. Mas nos diz a Escritura que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1 e verso 1. E quando nós fazemos um estudo mais detalhado sobre esse texto bíblico, nós compreendemos que está implícito nesse versículo uma comunhão eterna e uma distinção entre essas três pessoas. Na verdade, são da mesma espécie, da mesma natureza divina, mas são distintos enquanto pessoa. E Jesus Cristo aqui tem, de uma forma bem clara nesse texto, a divindade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, Jesus Cristo, era Deus. Nós temos vários outros textos, João capítulo 10, verso 30, que diz: eu e o Pai somos um. E o verso 33, o verso 38, que é uma continuação dessa mesma ideia, e os outros textos bíblicos que devem ser lidos por você em casa. Nós temos outras afirmações, uma lista delas, feitas do Antigo Testamento a respeito de Jeová e que são cumpridas e interpretadas no Novo Testamento, referindo-se a Jesus Cristo. Então você deve ler em casa comparando essas referências. Referências do Antigo Testamento, referências do Novo Testamento. No Antigo Testamento, essas referências estão dizendo respeito ao Senhor Deus Jeová, e no Novo Testamento, essas mesmas referências estão sendo aplicadas à pessoa do Senhor Jesus. Não vamos ler todas, mas apenas para exemplificar como isso deve ser feito, vamos ler Êxodo capítulo 3, verso 14. Vamos ver uma referência em relação a Deus Jeová, revelado no Antigo Testamento como o Eu Sou. E vamos ler um texto do Novo Testamento, João capítulo 5, ou melhor, capítulo 8, do verso 56 ao verso 58, onde Jesus se declara como o Eu Sou, que está revelado no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 3 e verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Vamos ler agora João capítulo 8 e verso 56 até o verso 58. Nós já dissemos na aula passada que o Senhor Jesus foi odiado, rejeitado pelos judeus por muitos motivos, mas principalmente porque ele se declarava Deus e porque ele não guardou o sábado, violando o sábado, segundo os judeus, curando, realizando milagres. João capítulo 8, do verso 56 ao verso 58, deixa isso bastante claro. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O Senhor Jesus usou aquela mesma expressão de Êxodo. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo, porque para os judeus Jesus estava cometendo a maior das heresias, se declarando Deus, o Eu Sou Todo-Poderoso.
Cristo é todo-poderoso, o nosso segundo subponto deste nosso ponto refutação. Nós temos aqui Apocalipse 1:8, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Mateus 28:18, e João dizendo, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o todo-poderoso, aplicando a pessoa de Jesus. Cristo não foi criado, pois é eterno, João 8:58 já lemos. Nós temos também João 1:18 e vários outros versículos do Evangelho de João relacionados à pessoa de Cristo. E temos o outro subponto, Cristo é autor da criação, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, João 1:13. Temos outras referências bíblicas que devem ser lidas em casa. Página 114, prova da divindade de Cristo. Nós temos aqui várias referências bíblicas que mostram os atributos que são inerentes a Deus Pai e que estão relacionados harmoniosamente com Cristo, provando então a sua divindade. Ele é o primeiro e o último, várias referências bíblicas, Senhor dos senhores, Senhor de todos, o Senhor da glória, Rei dos reis, juiz, pastor, cabeça da igreja, verdadeira luz, fundamento da igreja, o caminho, não um caminho, mas o caminho, a verdade e a vida, perdoador de pecados, preservador de tudo, doador do Espírito Santo, onipresente, onipotente, onisciente, santificador, mestre, ressuscitador de si mesmo, inspirador dos profetas, supridor de ministros da igreja e salvador. Infelizmente, nós temos que passar rapidamente sobre esses pontos, eles são extremamente interessantes, edificantes, quando nós temos tempo de lê-los, de meditar e reconhecer através das Escrituras que realmente o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, o nosso Salvador e Senhor. Texto 4, derrocada escatológica. Nós temos aqui ensinos errôneos do movimento Testemunhas de Jeová em relação às coisas que vão acontecer nos últimos tempos, relacionados à vinda do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, em relação à segunda vinda de Cristo, os testemunhos de Jeová dizem que essa vinda vai ser invisível e que ele vai estar dotado de um outro corpo. Em relação ao Armagedon e governo de Cristo, dizem que Cristo voltou em 1914 e começou o seu governo de paz. O juízo final foi estabelecido em 1918. Diz o seguinte, a página 284 do livro Seja Deus Verdadeiro. Na primavera de 1918 veio o Senhor e começou o juízo primeiro da casa de Deus e depois das nações deste mundo. Nós temos em seguida textos bíblicos que são refutação desses ensinos do movimento Testemunhas de Jeová. Primeiro Mateus 24:30, que diz que todo olho o verá e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Então não vai ser uma aparição invisível, mas vai ser uma manifestação visível. E isso em relação à segunda vinda de Cristo. Não estamos falando do arrebatamento da igreja, mas da segunda vinda de Cristo. Nós temos um outro texto bíblico também, Zacarias capítulo 12 e verso 10, que mostra claramente isso. E temos também Apocalipse capítulo 6, do verso 15 até o verso 17. E Mateus 24:36, que coloca que em relação a dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então nós não podemos ficar marcando datas em relação à segunda vinda de Cristo. E nós já percebemos que grande parte dessas seitas falsas, eles se aplicam exatamente em tentar descobrir e tentar definir, limitar um tempo para a vinda do Senhor Jesus. Nós temos em seguida, no ponto conclusão, uma série de eventos escatológicos que são descritos nas Escrituras. Nós não vamos aqui mencioná-los em função do nosso tempo, mas você vai perceber que eles ainda não se cumpriram e por isso nós não podemos concordar com os ensinos dos testemunhos de Jeová que o Senhor Jesus já veio, que o juízo foi estabelecido. Texto 5, síntese doutrinária. Nós temos uma miscelânea nos ensinos do movimento Testemunhos de Jeová. Em relação à alma do homem, eles não acreditam que o homem possua alma imortal. Eles ensinam que o homem tem apenas um princípio de vida, que é um princípio de vida que existe em todos os animais. Em relação ao inferno, ensinam que está inteiramente fora das Escrituras, é irracional, é contrário ao amor de Deus, é repugnante à justiça. Em relação à igreja, se utilizam do texto Apocalipse 14, verso 1 e verso 13, para ensinar que o número de salvos é de 144 mil.
Nós temos aqui uma palavra de refutação a cada um desses ensinos. Em relação à questão da alma do homem, nós reconhecemos que a palavra alma, em hebraico nefesh, em grego psique, ela adquire um significado diferente dependendo do contexto em que ela está inserida. Nós temos aqui vários textos bíblicos para exemplificar exatamente isso. Não vamos ter tempo de lê-los junto de você, mas gostaria de chamar a atenção para Hebreus 4:14, ou melhor, 4:12, no ponto 5, que mostra a alma como elemento distinto do espírito e do corpo. Sheol, Hades, Gena e Tártaro são palavras que descrevem o inferno, e isso está registrado de uma forma clara nas Escrituras e registrado também o que eles significam, o que ele expressa, ou melhor, o que essas palavras expressam. Sheol, o mundo dos mortos. Hades é a forma grega para o hebraico Sheol e significa o lugar das almas que partiram deste mundo. Gena, termo usado para designar um lugar de suplício eterno. E Tártaro, o mais profundo do abismo no Hades, e significa encerrar no suplício eterno. Nós temos aqui algumas outras questões relacionadas à doutrina do inferno. É um assunto largamente tratado ao longo da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ainda que incompreensível às vezes a nós, não significa que é ilegítimo ou que não é verdadeiro o conceito de inferno. É compatível com o amor de Deus, que hoje apela aos homens. Deus não manda o homem para o inferno, o homem caminha com os seus próprios pés, o homem caminha pela sua própria vontade. Página 121, é compatível com a justiça divina, que tem reservado o céu para os salvos e o inferno para os pecados impenitentes. Só 144 mil serão salvos? De forma nenhuma, isso é incompatível com aquilo que as Escrituras revelam acerca desse assunto. Eles se apoiam nesse texto de Apocalipse, capítulo 14 e verso 3, mas se esquecem de ler Apocalipse, capítulo 7, do verso 4 ao verso 8, que mostra claramente que isso diz respeito à nação de Israel, às 12 tribos de Israel. Isso está bem claro, você deve fazer essa leitura na sua casa. Graças a Deus que a salvação não está limitada a esse número. A salvação é para todo aquele que nele crê, que confessa-se como pecador e que aceita-o como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos estar estudando na próxima lição outras seitas, outros grupos religiosos. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.